Mais de 12 mil crianças de até 6 anos de idade no Brasil ficaram órfãs de um dos pais, vítimas da Covid-19. Isso entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. E segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, 25% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais não tinham sequer completado 1 ano de idade. No Congresso Nacional, o relatório da CPI da Covid sugere um projeto de lei que cria uma pensão para os órfãos de vítimas da pandemia do coronavírus. A indenização seria no valor de um salário mínimo. Se for aprovado, o pagamento do benefício será retroativo à data do óbito e pago conforme o número de órfãos deixados. O limite de pagamento é de 3 salários mínimos. Pois é, o assunto do Elas Pautam de hoje ninguém gostaria de noticiar. São os órfãos da Covid, uma geração de crianças espalhadas pelo mundo e aqui no Brasil, que devem viver em situação de vulnerabilidade. Sobre este tema, eu converso com as deputadas Rejane Dias, do PT do Piauí, e Maria Rosas, do Republicano de São Paulo. Eu gostaria, antes de conversar com as senhoras, e já de antemão, muito obrigada pela presença das duas aqui no Elas Pautam, gostaria de chamar a reportagem, a declaração de uma terapeuta que fala sobre a vulnerabilidade emocional dessas crianças também. Roda. Falando da orfandade na infância das nossas crianças, os órfãos da pandemia, fico pensando na importância de um trabalho intenso de auxílio psicológico, porque eu tenho certeza que as crianças elas precisam ser ajudadas e olhadas a partir dos seus direitos, né? Os direitos básicos de sobrevivência e de cuidados. E eu creio que as pessoas que são representantes da sociedade, como os deputados e senadores, já devem estar olhando para isso. Mas que nesse processo de colaboração, de ajuda, de socorro num momento como esse, não seja esquecido a importância do apoio psicológico. Quando uma criança perde os seus genitores, ela perde a sua referência de mundo. E ainda que ela seja muito pequena, um bebê recém-nascido, ela vai lembrar disso, porque lá na frente ela vai entender que ela foi órfã. E isso reverbera na sua caminhada de alguma forma. O auxílio e a ajuda psicológica ajuda a construir novas possibilidades e novos caminhos. Então, que nesse momento de pandemia, onde nós estamos vivendo um luto mundial, que venhamos olhar para o outro. Ainda que a nossa família não tenha sido atingida, sobre o olhar sistêmico, quando o outro é atingido, eu também sou de alguma forma. Não tem como a gente passar por isso sem ser tocado. Que todos venhamos olhar para isso e venhamos considerar a necessidade de um apoio psicológico nesse processo, nessa caminhada. Eu deixo aqui as minhas considerações a todos envolvidos nesse projeto. Deputada Maria Rosas, eu começo pela senhora. De que forma que as deputadas, que os políticos, que os agentes públicos podem mostrar esse tipo de empatia que a gente viu no vídeo? Aline, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com você aqui. Falando desse tema, não é uma alegria. É triste saber que existem tantas crianças que hoje, no nosso país, estão órfãos. Mas a maneira que nós temos de tratar esse assunto é conforme a terapeuta falou, Patrícia. Ela disse que nós temos que olhar para o outro, não somente olhando a parte financeira, mas também a parte emocional, psicológica dessa criança. Eu penso que atuar de forma direta com os conselheiros tutelares, com os agentes de saúde da família, preparando essas pessoas que estão diretamente com essas crianças e até nessas instituições, porque nós sabemos que são pessoas que precisam de uma preparação, porque nunca enfrentaram uma situação como essa de pandemia, né? de um momento tão difícil que afetou tantas famílias foram afetadas. E o projeto que nós temos aqui na casa, temos 21 projetos.
por deputados e senadores, estamos preocupados com essa nova geração, não somente no lado econômico, mas também no lado emocional. Deputada Rejane, é uma vulnerabilidade não só financeira, não só emocional, que atinge não só essas crianças, mas as famílias também, porque em casos muito dramáticos, as crianças perderam os dois pais, às vezes perderam os avós, que eram as pessoas mais próximas que cuidavam delas todos os dias. Então, esses projetos, essas iniciativas, elas estão olhando para além das crianças, porque no caso de famílias, por exemplo, que perderam os dois pais, os tios tiveram que adotar abruptamente, repentinamente, 4 filhos de uma vez, já tinham 3 filhos da própria família biológica deles. Então, como que o Brasil está se preparando para essa nova geração? Primeiro também eu quero aqui agradecer a oportunidade de estarmos falando de um tema tão importante, e junto aqui com a minha colega, deputada Maria Rosas. Então, é um tema tão assim essencial, tão necessário que se discuta, como disse aqui a Patrícia, a doutora Patrícia, porque é preciso também a gente se colocar no lugar do outro, sabe? Eu não tive, assim, graças a Deus, ninguém da minha família atingido. Mas é preciso ter empatia, porque são 113 mil crianças e jovens que ficaram órfãos, ou de pai ou de mãe. Outros, como os dados que você trouxe aqui, através desse relatório, cerca de 25%, meu Deus, só tinham 6 aninhos de idade. E eles perdem realmente, como foi dito aqui por ela, pela Patrícia, doutora Patrícia, perdem a referência de mundo. Eu sou uma das parlamentares que no ano passado apresentei já esse projeto de lei, criando a pensão para os órfãos da Covid no valor de um salário. Eu sei que a situação está difícil no país do ponto de vista econômico, mas eu já tinha essa preocupação, como outros parlamentares, Maria Rosa, também Sim. apresentaram. E até 21 anos de idade. Por quê? Porque eu vi que outros países já estavam apresentando também leis já aprovadas nos congressos nacionais deles. E por que o Brasil, com 600 mil pessoas que perderam as suas vidas, onde a situação foi muito pior, não se preocupar com a situação realmente dos órfãos da Covid? Eu acho que, mais do que nunca, além do auxílio dessa pensão, esse cuidado que ela disse, ela colocou algo que chama a atenção, que é essa assistência psicológica dos assistentes sociais também. Eu acho que tem que, na verdade, trabalhar em rede, integrar a rede municipal com a rede estadual, ou seja, as escolas também. Por isso que defendemos a presença de psicólogos e de assistentes sociais dentro das escolas, porque vão também poder dar esse amparo a essas crianças, esse amparo psicológico, porque a falta da mãe e do pai nada substitui. Sei que vai ter aí a própria família que vai tentar compensar o avô ou a avó que não morreram, né, devido à Covid, vai tentar dar o máximo de si para essas crianças, para diminuir o sofrimento, a falta desses pais, mas nada preenche, sabe, a presença da mãe e realmente a presença do pai. Então, é muito difícil. Eu acho que esta casa, é dever desta casa, apresentar essa proposta e o governo também apoiar, porque não adianta também só a boa vontade do Congresso Nacional de apresentar as propostas, as proposições, mas depois ser vetado o projeto e a gente não conseguir efetivar. Agora mesmo, eu achei muito interessante que os governadores do Consórcio Nordeste, eles já começaram a apresentar projetos de lei nos seus estados. Eu sou do estado do Piauí. Lá a Assembleia Legislativa já aprovou a lei. Vai ser sancionada agora, por exemplo, pelo governador Wellington. Lá eles vão criar um auxílio de R$500, até eles completarem 21 anos de idade. Então, assim, eu estou vendo que há uma movimentação de outros estados que também os governadores estão empenhados em aprovar. Então, mais do que nunca, eu acho que essa casa também ela tem que fazer a sua parte, e aí o governo federal e todo mundo se juntar. Esse é o momento de muita união. Se é doloroso perder alguém
para a Covid, imagine uma criança, um adolescente, muito mais doloroso ainda. São medidas importantes, mas pode ser também que sejam apenas as primeiras medidas, porque vendo em retrospectiva a história, a gente teve a pandemia da gripe espanhola, tivemos a pandemia do HIV, AIDS, e foi um susto a pandemia do coronavírus. Então a gente agora está se preparando, depois do susto da morte, né, vamos fazer a vacina, um consórcio internacional para que as vacinas estejam prontas. Depois desse susto, a gente pensa no after. O after é a geração que vai crescer e a primeira proposição seria como que a gente vai abrigar essas crianças, essas famílias financeiramente e emocionalmente. Para além disso, como a deputada Rejane colocou aqui, essa pensão iria até 21 anos, até 24 anos, no caso da criança, adolescente, jovem, estar matriculado numa universidade. Para além disso, que medidas a gente pode, no decorrer desses anos, pensar que seriam necessárias? E é muito importante você tocar nesse assunto, Aline, porque em junho foi feito um edital pelo governo para fazer um diagnóstico de como essas crianças estão sendo tratadas, aonde elas estão, porque são estimativas. Nós temos estimativas feitas pelo cartório, nós temos estimativas feitas por institutos de pesquisa, mas esse diagnóstico, aonde nós temos que criar políticas públicas, nós queremos saber aonde elas estão, como elas estão sendo tratadas, como as famílias estão abrigando essas crianças. Então, esse diagnóstico já foi feito um edital para saber como que estão essas crianças. A partir daí, nós temos como criar políticas públicas, se vai até 18 anos, 21 anos, porque temos várias etapas da fase dessa criança, desse adolescente, desse jovem que precisa desse amparo. Porque essa rede de proteção que a Rejane falou, ela é muito importante estar integrada. SUS, SUAS, a rede social, escolar, porque não dá para fazer um trabalho solitário. Precisa ter uma rede integrada. E para a gente saber qual é a medida correta a ser tomada, precisa-se desse diagnóstico. Essas medidas que estão sendo feitas de pensão, projetos de lei, nós estamos fazendo, são imediatistas. São a necessidade que a gente está vendo no momento, que a criança não pode ficar desamparada, não pode ficar desprotegida. Estamos pensando como que vai ser esse adulto, um adulto inseguro, né? Porque nós sabemos que essa criança na fase de 0 a 6 anos, ela está sendo formada a personalidade dela. Então, nós precisamos amparar essa criança agora. Agora, esse diagnóstico, ele é importantíssimo, fundamental para que a gente possa ter dados para criar políticas públicas para essa população. E como a Rejane falou, as cidades e os estados já estão se mobilizando. Campinas é uma delas. Também está sendo feito um fundo de pensão, onde está sendo feito por parcelas, para que essas crianças sejam amparadas também. Então, os prefeitos, os governadores estão se mobilizando, já vendo essa necessidade, porque realmente é uma realidade. E nós não podemos, como parlamentares, fechar os olhos e simplesmente virar as costas para uma realidade que está aí, que existe. Eu pergunto, deputada, porque li um levantamento na cidade de Nova York que uma em cada 4 crianças não tem realmente familiares e a única opção seria o abrigo. Então, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, no decorrer do tempo, a gente se depare com algum tipo de necessidade de política pública diferente para o acolhimento ou instituições, inclusive para a adoção dessas crianças. Isso aí é algo a se pensar, né? Mas eu queria apenas ressaltar realmente, além do que foi dito aqui pela deputada Maria Rosa, desse primeiro momento é a garantia de um recurso, de um auxílio financeiro, porque eles precisam se manter e normalmente, se você pegar, talvez a maioria vem de família de baixa renda. Isso é um ponto. O outro ponto é a gente precisa mapear e fazer o acompanhamento dessas crianças e adolescentes.
como anda a situação socioeconômica deles. E isso só pode ser feito com o diagnóstico dessa situação. E esse acompanhamento ele tem que ser realmente permanente pela rede de proteção social. Porque esse diagnóstico também realmente ele vai servir para que a gente pense e elabore políticas públicas complementares. Mas nós não podemos perder de vista essas crianças. Vivemos uma pandemia que ainda não acabou. Ainda é uma pandemia muito séria. Graças a Deus que veio a vacina e a gente está vendo que tem diminuído muitos casos de mortes, mas requer cuidados ainda. Mas pode ser, queira Deus que a gente não tenha que enfrentar uma pandemia como essa, talvez como nunca visto, assim, de uma forma que atingiu o planeta de uma vez só, né? Então, eu acho que aqui nós temos uma bancada feminina muito preocupada com esses temas que envolvem a família, né? Então, eu acredito que não haveria dificuldade nenhuma de mobilização da nossa bancada, sabe, de articulação para aprovar bons projetos, de tal maneira que a gente faça esse acompanhamento realmente sistemático dessas crianças e adolescentes, porque é uma questão humana, sabe? É de muita sensibilidade, porque eu conheço caso lá na minha cidade de uma mãe que estava grávida de 7 meses e ela veio a óbito e tiveram que tirar o bebê, graças a Deus, sobreviveu à Covid, a mãe pegou Covid, mas deixou o quê? Uma de 7 meses e outro de 2 e outro de 4 anos, sendo criado pelo pai. O pai é quem está criando, né? Então, eu vi isso, sabe? Eu presenciei e eu estou sempre falando com ele e, minha gente, é uma dor. Cada vez que eu falo com ele, ele diz, é uma dor que não passa. E cada vez que eu vejo os meus filhos sem a presença da mãe, é algo assim de enlouquecer. Ele disse, eu só enlouqueço porque eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso, sabe, deputada Maria Rosa? E eu estou sempre ligando daquela força, sabendo como é que estão as crianças, se estão bem, o que estão precisando. Então, imagine os casos que existem aí, mas que a gente precisa dar esse apoio. E que não precisa esperar também só pelo poder público, não. Acho que cada um tem que fazer a sua parte enquanto pessoa humana que nós somos, sabe? De estar ali ligando, de estar ajudando no que for preciso, porque, gente, é de enlouquecer uma situação como essa. Então, é um ato de solidariedade acima de tudo. A gente está quase no finalzinho do programa. Eu queria falar sobre a parte financeira, que também é importante. Sim. Tem essa sugestão que a gente colocou no início do programa, eu abri com o relatório final da CPI da Covid, que é a sugestão da pensão para essas crianças adolescentes. Existe já um normativo, um consenso entre os parlamentares, porque é uma sugestão de um relatório final, existem projetos de lei também nesse sentido, mas falta ainda esse mapeamento, né? Saber se essas famílias, elas têm que já necessariamente ser beneficiárias, por exemplo, de uma bolsa ou de alguma ajuda do Estado, ou se não, podem ser famílias novas que entram em um cadastro novo. Já existe essa conversa entre os parlamentares? Olha, o que existe de conversa, Aline, é que geralmente nesses projetos estão colocando as famílias que estão no CAD único, né? Famílias em estado de alta vulnerabilidade. Mas nós sabemos que a pandemia atingiu pessoas não somente de baixa renda, mas de todas as classes sociais, né? Então, está havendo esse debate, está havendo essa conversa, para que, através desse relatório final da CPI, veja que foi um assunto que foi colocado ali. Então, é um assunto importante, que precisa ser levado em pauta, em consideração, mas nós sabemos que tudo que envolve a área econômica precisa-se de um levantamento maior e um consenso, né? Tanto da parte de finanças, da parte dos parlamentares. Então, isso vai passar por várias comissões, vai passar pela Comissão de Finanças, vai passar pela CCJ, nós sabemos que existe um trâmite aí, mas todo mundo sabe que existe um consenso, que esse assunto é comum a todos, todos reconhecem que precisa ser pautado
e que essas famílias precisam ser amparadas. Isso é comum a todos. Deputada Regiane. Eu acho que é isso, porque tem situações em que as famílias que estão no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal, nos programas sociais, mas teve aqueles que são autônomos, não estavam necessariamente dentro do Cadastro Único, mas viviam de bico, como a gente costuma sempre dizer. Mas ou a mãe ou o pai perderam as suas vidas aí para a Covid. Então, tem que ver também essas situações que não estava previsto. Eu acho que, na medida que formos aperfeiçoando com esse diagnóstico socioeconômico, conhecendo a situação real dele, eu sei que tem pressa, isso tem muita pressa, né? Eu acho que, pelo menos, tem que partir de um ponto inicial. E esse ponto seria, pelo menos, que tivesse dentro dos programas sociais, já recebendo os programas sociais, ou que estão dentro do CAD único. Eu acho que já é um ponto de partida. A própria CPI que passou, me parece que 7 meses, né, debatendo esse tema, ouvindo especialistas, e eles apontaram como encaminhamento realmente a necessidade de criar uma pensão especial para os órfãos da Covid. Eles sabem também a real necessidade daquilo que eles ouviram ali naquelas audiências públicas. De antemão, podemos citar que aqui já teve iniciativas anteriores à própria CPI. E outros países já estão fazendo isso, né? Como eu já citei, outros estados aqui no Brasil já estão implementando as suas leis, né? Criadas recentemente pelas Assembleias Legislativas e, no caso também, de capitais. Então, agora é a gente organizar isso e apressar. Eu acho que tem que começar logo, porque essas crianças, além do sofrimento de ter perdido seus pais, que afeta diretamente o emocional, a personalidade da criança, isso traz sequelas gravíssimas de ser, se não cuidar, de pessoas inseguras que podem desenvolver transtornos, podendo terminar numa depressão grave. Então, o que a gente precisa fazer é iniciar, é começar o trabalho de ajuda a eles. Bom, eu queria agradecer, deputada Regiane, deputada Maria Rosas. Foi um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam e faço votos que o Congresso Nacional realmente se mobilize para dar uma resposta a essas famílias. Sim, exatamente. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou no Elas Pautam até agora. A gente se encontra numa próxima edição.